Bom, para o segundo painel do dia no MacroDay 2025, Desenvolvimento da Infraestrutura, eu tenho a honra de convidar ao palco Renan Filho, ministro dos Transportes, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, e para a moderação, Lucas Marchiori, do time de Research do BTG Pactual. Pessoal, muito bom dia, muito obrigado a todos pela presença, muito legal estar aqui em mais um Macro Day, já tão especial aqui para a gente. A gente vai continuar com a nossa agenda de painéis aqui, discussões, acho que a gente não tinha, fiquei ouvindo aqui o final da apresentação do Mansueto, acho que eu vou até agradecer o Mansu depois pela parte dele, não tinha jeito melhor de começar a nossa conversa de infraestrutura com todo essa ampla descrição que o Mansu fez dos desenvolvimentos dos últimos anos. Em nome do BTG, agradeço a presença dos dois ministros, ministro Silvio Costa, ministro Renan Filho, obrigado pelo deslocamento, pela paciência com o trânsito de São Paulo para chegar aqui no Morumbi, um dia desafiador, falando em gargalos de logística, né? Deixa eu começar, talvez, com um tópico que eu acho que aborda aí as duas pastas, e até para a gente se atualizar na última lista de projetos, acho que talvez seria legal a gente debater um pouco justamente isso que o Mansueto falou, essa lista de projetos que está sendo implementada, desenvolvida, habilitada para a infraestrutura, são duas pastas vitais, então acho que seria legal vocês, de certa forma, apresentarem um pouco o projeto desses já 4 anos aí, né, na pasta de infraestrutura. Talvez, ministro Renan Filho, se o senhor quiser começar, depois eu passo aqui para o ministro Silvio Costa, por favor. Bom dia. Olha, queria saudar o Lucas, agradecer pela oportunidade, saudar o BTG, parabenizar por mais um Macro Day. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir um pouco o Brasil. Acompanhei de perto aqui a palestra do ministro Haddad, mas eu queria, antes de falar do pipeline de projetos lá do Ministério dos Transportes, só dizer uma coisa simples, que até anteriormente a discussão que Mansueto e Haddad fizeram aqui, dos fundamentos da economia, do que fazer, eu acredito que antes disso há uma agenda política. E houve muitas escolhas mundo afora nas últimas eleições. Mas, inegavelmente, comparando com a agenda dos Estados Unidos, com a agenda que vive a União Europeia, com muito mais dificuldades do que a gente, a agenda que vive a Argentina, aqui do lado, que há um tempinho atrás era a vedete aqui de São Paulo, a agenda que vive a África, a agenda que vive a Ásia. Eu acredito que a mais equilibrada é essa agenda que foi apresentada aqui pelo ministro Fernando Haddad. Uma agenda que reconhece dificuldades, mas que tem caminho. Talvez não na velocidade em algumas áreas que todos nós concordemos com o nível da velocidade, mas o Brasil tem um caminho. E o Brasil é hoje muito mais sólido do que os nossos vizinhos. Então, o mundo está enfrentando tarifaço de várias maneiras. A gente enfrentou tarifaço com aumento de exportação. Aquilo que a gente produz tem um diferencial muito grande, então eu sou um grande otimista, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo com pequenos ajustes, e eu acho que o governo tem força institucional e capacidade política para conduzir a agenda. Então, queria colocar isso, porque foi só para fazer uma conexão com a agenda da infraestrutura. O nosso pipeline de projetos lá do Ministério dos Transportes, ele é hoje o maior pipeline de concessões rodoviárias do mundo. Isso é muito significativo num país como o Brasil, porque a gente tinha um pipeline pequenininho historicamente. Desde que começamos a fazer concessões rodoviárias no Brasil, tínhamos feito historicamente 24, de 96 até 2022. 24 concessões, das quais 15 estavam em desequilíbrio grave, com contratos parados, obras paralisadas. Então, para quem conhece assim o Brasil, a subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na BR-040, a BR-163, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso com obras paradas, a BR-101,
no estado do Espírito Santo, com obras paradas há anos. Aqui a Fernão Dias, em São Paulo, 381, contrato sem obras, numa das rodovias mais importantes do Brasil, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Então, hoje a gente tem um pipeline muito robusto. No primeiro ano do governo do presidente Lula, como haviam poucos projetos, nós fizemos 2 concessões. No segundo ano, fizemos 7. No terceiro ano, que é esse, vamos fazer 12 concessões rodoviárias, chegando aí aproximadamente 21 no governo, e no ano que vem vamos fazer entre 10 e 15 para encerrar o governo com 35 concessões rodoviárias contra, como disse, 24 de 96 até 2022. Então é um ambiente de segurança, de confiabilidade. Só uma comparação entre governos, o governo passado, do presidente Bolsonaro, que dizia ter capacidade de atrair investimento do mercado, dialogar, fez apenas 6 concessões. Fez uma no primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro ano. E no último ano fez 3 concessões. Então fez 6 contra 35 concessões que estão sendo realizadas agora. Além disso, eles fizeram 6 com 2 ganhadores apenas, grosso modo, Eco Rodovias ou CCR. Agora, nós fizemos essas concessões que falei, já estamos com aproximadamente 16 realizadas, com 14 ganhadores diferentes. 14 ganhadores diferentes. Fundos de investimento, novas empresas entrantes, voltamos a receber investimento internacional da Vinci, que é uma das maiores operadoras de concessão do mundo, de maneira que essa carteira ela é sólida, robusta, atrai investimento porque tem bons projetos, porque garante rentabilidade ao investidor. Ninguém atrai o investimento sem garantir rentabilidade ao investidor. Tudo isso com transparência e com segurança. O mesmo na área ferroviária, que está passando por uma transformação muito grande. Nós revimos as renovações antecipadas, trazendo novos investimentos para o Brasil. Ainda nessa semana, ministro Silvio, eu estava aqui em Aparecida, entregando um viaduto ferroviário. Parece uma obra simples, mas Aparecida recebe 10 milhões de visitantes por ano. É uma cidade que tem 35 mil habitantes residentes. Recebe 10 milhões de visitantes por ano. Para visitar a Basílica de Aparecida, a padroeira do Brasil, as pessoas tinham que atravessar em nível uma ferrovia. Em nível. Nos últimos 10 anos, tinham acontecido 20 acidentes ferroviários. A maior parte deles, atropelamento de pedestre, mas também choque com outros veículos. Então, esse tipo de obra é uma obra fundamental, um investimento de aproximadamente 80 milhões de reais, que encerrou o conflito do veículo com o trem e do trem também com os pedestres, porque foi feita uma passarela. Isso em São Paulo, no coração econômico do país. Então, são obras muito relevantes. Estamos viabilizando o Ferroanel, só para dar um exemplo. É uma obra fundamental para tirar o tráfego de trem carregado de minério do centro de São Paulo, que passa ainda hoje por aqui, está numa discussão avançada. Então, a gente tem hoje uma carteira muito arrojada, que eu convido a todos a conhecer. O próprio BTG tem participado aí dos leilões na B3 e vários outros representantes do mercado de capitais. E no Brasil a gente tem hoje uma agenda que destaca o país internacionalmente, atrai investimento e ajuda a economia a avançar, e não é diferente da agenda do ministro Silvio Costa Filho, que pode falar um pouco sobre ela. Por favor, ministro. Lucas, primeiro eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, quero cumprimentar o nosso André Esteves, cumprimentar o nosso Mansueto, em nome de todos que fazem o BTG Pactual, cumprimentar o amigo Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, em nome dele cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, a imprensa brasileira, dizer, Lucas, da alegria de poder participar desse debate, desse encontro, para a gente poder, ao lado do ministro Renan, do ministro Haddad, conversar um pouco sobre a agenda do desenvolvimento do Brasil. Eu tenho colocado isso em Brasília, que eu penso que a agenda do ajuste fiscal, responsabilidade com o fiscal, isso não é uma bandeira da direita, da esquerda, do centro. Isso é cláusula pétrea.
Isso tem que ser um compromisso dessa nova geração que procura fazer a boa política do país, porque só através da agenda fiscal é que nós vamos ter o equilíbrio das contas públicas, e isso vai dar previsibilidade a quem quer investir no nosso Brasil. Segundo, Lucas, é importante também que nós façamos uma reflexão. Eu lembro, ministro Renan, quando eu assumi o ministério, uma das primeiras visitas que eu fiz foi aqui a São Paulo, conversando com o mercado financeiro, porque eu sou da tese de que quem ouve erra menos, e é muito bom procurar ouvir. E eu lembro, certa feita, alguém me disse, mas Silvio, o governo do PT, do presidente Lula, ele tem preconceito com quem produz, tem preconceito com a iniciativa privada, e não é verdade. Está aqui o nosso ministro Furlan. Quando a gente pega o histórico do Brasil, o melhor ano das concessões do Brasil tinha sido no ano de 2004, governo do presidente Lula. Quando a gente analisa qual foi o melhor ano nesses últimos anos agora, foi o ano de 2024. Foi o maior volume de concessões da história do Brasil. Concessões em rodovias, em ferrovias, petróleo e gás, portos, aeroportos, hidrovias, saneamento básico. Então, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E é importante, a gente estar vivendo um momento de reflexão sobre a democracia brasileira, de fortalecimento das nossas instituições. Eu acho que o que a gente viu ontem no Brasil, claramente, é um movimento que a sociedade está atenta ao que está acontecendo no nosso país. Isso é bom, porque fortalece a democracia, ao mesmo tempo, faz com que as instituições façam uma reflexão, mas apesar de toda a dificuldade, eu acho que nós tivemos avanços significativos nesses últimos anos, e isso só aconteceu por conta do Congresso Nacional. Eu peguei um dado recentemente, o Brasil foi um dos países no mundo que mais aprovaram reformas estruturantes. Primeiro, reforma da Previdência, fundamental para o Brasil. Reforma trabalhista, muito importante para o país. Novo marco legal do saneamento, autonomia do Banco Central, que eu tive a oportunidade de ser o relator à época da autonomia do Banco Central. Tivemos a reforma tributária, que vai ajudar muito a dar previsibilidade no nosso Brasil, entre outros temas que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Por que é que eu estou colocando isso? Porque tudo isso vai se criando um bom ambiente de negócio. O Brasil hoje é um dos principais players mundial, tem segurança jurídica, segurança institucional, bons projetos, e a gente está tendo um movimento do mundo que cabe uma reflexão que vai ajudar muito o Brasil, que está havendo um pouco uma anti-americanização. Vocês estão vendo que o déficit público nos Estados Unidos está disparando, né? A preocupação com o fiscal lá é muito grande, a preocupação com o fiscal na Europa, a Argentina, você está vendo o que aconteceu nesses últimos 15 dias, então isso coloca o Brasil como um grande player internacional para quem quer poder fazer investimentos. Eu tive reunido há 15 dias atrás com o presidente Mansueto da CMA-CGM, que comprou aqui a Santos Brasil por 13 bi. Eles têm reservados hoje para o nosso país mais de 10 bilhões de investimentos que eles estão atrás de novas oportunidades de investimentos. E é o que está acontecendo no mundo. Quando a gente pega o setor portuário brasileiro, para vocês terem uma ideia, a Lei dos Portos ela foi criada em 2013, a Lei 12.815/2013. De 2013 até 2022, nós tivemos 40 leilões no Brasil com investimentos de 6 bi. Em 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer 60 leilões, equivalente a quase 40 bilhões de reais. A exemplo do Santos 10, que nós vamos fazer em dezembro, que a gente espera que nós tenhamos aí mais de 5 bi de investimentos nessa operação. Fizemos o maior no ano passado, que foi o ITG 029 lá no Rio de Janeiro, na área de minério de ferro, que há muito tempo era sonhado aquele leilão, nós fizemos.
entre outros que a gente está trabalhando para fazer. Por que é que eu estou colocando isso? Porque no ano de 2024 nós tivemos o maior volume de movimentação de toneladas do Brasil, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, tivemos um crescimento no setor portuário em quase 5%, um crescimento na operação de contêineres em mais de 18%, e a gente está vendo que o mundo cada vez mais procura o Brasil para investimentos, para agronegócio, proteína animal, minério, entre outras operações como fertilizantes. Então, eu nunca estive tão confiante com o momento que nós estamos vivendo no setor portuário brasileiro. Então, a gente está fazendo grandes investimentos públicos e privados no setor portuário, buscando novos agentes econômicos que queiram prover investimentos no Brasil. Então, eu estou muito confiante, né, no país. O Brasil, esse ano, vai terminar o ano por 3 anos consecutivos, crescendo uma média de 3% do PIB, a inflação controlada, o aumento na renda. Um dado importante, o Brasil saiu do mapa da fome, 1 milhão e 600 mil brasileiros saíram do Bolsa Família, que isso é significativo, porque isso dialoga com a geração de oportunidades no Brasil. A gente está tendo um crescimento no setor de serviços em 3%, o turismo batendo recorde, crescimento de mais de 10% no turismo brasileiro, o turismo internacional crescendo 15%. Por que é que eu estou colocando isso? Porque se a gente fizer o dever de casa no fiscal e nós perseguirmos essa agenda cada vez mais, esse país, como diz minha filha Mansueto, vai bombar, e a nossa geração, a minha geração, a geração do nosso ministro Renan, tem muita responsabilidade com o futuro que está colocado. Então, eu estou animado, confiante, e acho que as coisas começam cada vez mais a dar certo. Esqueça que você é de direita ou de esquerda. Se você fechar os olhos e ver o que está acontecendo no Brasil, esqueça que seja Lula, digamos que seja um caba de direita que sente aqui, feche os olhos, bom, eu estou no governo de direita, o cara ia estar por aí elogiando o Brasil, falando de todas as conquistas. Então, acho que é isso que cabe uma reflexão, sobretudo de vocês que são formadores de opinião. Obrigado, ministros. Acho que infraestrutura nem precisa fechar o olho, é só olhar aí para o que está saindo de projeto. E eu gostei muito da expressão que o ministro Haddad colocou, né? Os problemas, muitas vezes a gente sabe quais são, né? Muito mais essa predisposição dessa conversa dos diferentes agentes, né? O regulatório, o privado, o público. E acho que a gente tem 2 exemplos aqui, né? Tanto no transporte quanto em portos e aeroportos, de famosos pepinos regulatórios que subsistiam aí já há muito tempo. Eu queria ouvi-los, de certa forma, sobre como as pastas, né, as respectivas pastas, encararam um pouco esses problemas. Talvez eu volto com você, ministro Renan, a questão dos ativos não performados, né? A gente chama de repactuações, né, uma solução criativa, né, engenhosa, para dar vazão para muitos projetos que estavam há muito tempo parados. Eu queria ouvir um pouco sobre como foi esse processo de construção com a iniciativa privada, como tem sido. Já tem quase 3 projetos aí em andamento nessas repactuações. O que mais a gente consegue esperar nessa linha, ministro Renan, por favor? Já repactuamos 3 e nós temos 2 leilões, fruto de otimizações contratuais, como chamamos, agora até o final do ano. Um no dia 11 do mês de novembro próximo, que é a Fluminense, uma concessão da BR-101 no estado do Rio de Janeiro, e a outra no dia 11 de dezembro é a Fernão Dias, que é a BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Só para fazer uma comparação, vocês puderem imaginar na cabeça um triângulo que liga 3 cidades brasileiras. Na sua base, São Paulo ao Rio de Janeiro. E o vértice superior, Belo Horizonte. Todo mundo concorda que esse triângulo rodoviário, São Paulo ao Rio, é ligado pela 116. Não tinha obras. Há muitos anos não tinha obras. Agora estamos em obra na Dutra, obra em Guarulhos, obra em São José dos Campos. Serra das Araras. Obra na Serra das Araras, que era uma obra parada e sonhada há muito tempo, que essa é a maior obra de infraestrutura rodoviária da América Latina no momento. Aqui liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte a 040. Ela sai do Rio, capital, desce
a Baixada Fluminense, sobe a Serra de Petrópolis, encontra a divisa do Rio com Minas Gerais, passa por Juiz de Fora e vai até Belo Horizonte, ou seja, uma rodovia fundamental, aberta no Império ainda. Essa 040, ela estava toda, Mansueto, com obras paradas. Estava parada a subida da Serra de Petrópolis, tem lá um túnel 80% pronto, com 10 anos as obras paradas. Estava parada em Juiz de Fora, que é uma região muito produtiva, que precisa levar os portos do Rio de Janeiro que produz. E estava parada de Juiz de Fora a Belo Horizonte, na região metropolitana. E a 381, que é essa que nós vamos levar a leilão em 11 de novembro agora, que é a Fernão Dias, todo mundo conhece essa rodovia, né? No Brasil, conhece esse nome, Fernão Dias. Essa rodovia, ela liga São Paulo a Belo Horizonte. Tinha mais 10 anos de contrato sem qualquer obra. Como assim? Uma rodovia tão importante para o Brasil se faz um contrato com baixa obra. Esse leilão vai colocar nessa rodovia, em otimização, 10 bilhões de reais de investimento. Porque nós otimizamos o contrato que foi feito. O governo do presidente Lula, ele tem forte relação institucional e capacidade de diálogo. Além disso, nós resolvemos fazer... combinando em entendimento com a iniciativa privada, Lucas, como você falou, o contrato estava desequilibrado, não tinha investimento e a Fernão Dias não suporta mais esperar 10 anos para fazer as obras. Então nós combinamos com o privado, chegamos a um novo conjunto de obras, prazo e uma tarifa. Mas para que esse contrato não fosse questionado e alguém dissesse assim, não, mas ficou muito vantajoso agora, melhor do que as condições iniciais, a gente pega esse novo acordo e leva essa tarifa a leilão, perguntando ao mercado se alguém oferece uma tarifa menor do que a concessionária que está lá. Se alguém oferecer, a concessionária sai, o outro assume com total transparência e é um modelo inovador, não só para o Brasil, mas para vários países do mundo que têm, né, Silvio, nas nossas andanças ao exterior, buscado caminho semelhante, e os estados brasileiros também, a fim de reequilibrar contratos por meio do entendimento, com a participação do Tribunal de Contas da União, que garante a transparência completa ao processo. Isso vai garantir, no final das contas, como eu coloquei, a Dutra está toda em obra. A 040 está toda em obra, nós licitamos ela toda. E agora, no dia 11, a 381. Um triângulo que não tinha qualquer obra antes do governo do presidente Lula, o triângulo mais importante rodoviário do Brasil, com obras em 100% dos trechos, só nesse triângulo aqui, 40 bilhões de reais em investimento rodoviário, 40 bilhões de reais em contratos. E nós já licitamos cerca de 200 bilhões de reais e devemos atingir até o final do ano que vem a meta de 350 bilhões. Agora, eu finalizo aqui colocando uma coisa que eu falei para o presidente Lula. Não adiantava fazer novos leilões com os leilões do passado desequilibrados. Porque como é que você ia defender o mercado que bidasse, que participasse dos leilões, se os leilões que tinham sido feitos no passado, dos 24, tinha 15 em desequilíbrio, com o contrato sem performar. No governo do presidente Temer, Mansueto, tentou-se a relicitação, mas ela terminou não sendo eficaz. E colocar um projeto em relicitação tinha virado um eufemismo para a obra parada, porque ele nem era relicitado e nem havia uma solução. Então, a solução via entendimento foi uma solução muito inovadora. Participaram, o Tribunal de Contas participou como um todo, mas especialmente os ministros presidentes, o Bruno Dantas, que foi o primeiro presidente, e agora o ministro Vital do Rego, que tem ajudado bastante, decisivamente, a levar essa agenda adiante. Ministro Silvio Costa, no caso, a gente comentou um pouco sobre portos, mas em aeroportos também, pouco se comenta, o Brasil foi um dos países a mais rápido a resolver a questão dos reequilíbrios do Covid, né? Então, acho que essa também, por si só, já fala muito sobre essa modernização regulatória, mas eu queria ouvir mais também de você um pouco sobre essa mudança de percepção do escopo regulatório. Olha, eu quero só, antes de entrar na área de aviação, fazer uma reflexão também sobre o momento lá do Porto de Santos aqui, por exemplo, que é só um ativo do que está acontecendo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no governo anterior do nosso governador Tarcísio, em 4 anos nós tivemos de investimentos no Porto de Santos o equivalente a 197 milhões em 4 anos.
nós vamos fazer, em 4 anos do governo atual do presidente Lula, o equivalente a mais de 20 bilhões de investimentos. O Túnel de Santos é uma obra que vocês conhecem bem, em parceria com o governo do Estado, 6 bilhões de reais que fizemos o leilão da B3 há 15 dias atrás. Nós vamos fazer o canal de acesso para dar previsibilidade para quem quer prover investimentos aqui nas operações portuárias, é a concessão do canal, mais 6 bilhões de reais. Nós vamos fazer o Santos 10, que esse é o grande leilão que nós faremos em dezembro, mais 5 bilhões de reais, entre outras obras de infraestrutura que a gente está fazendo nesse porto, que representa mais de 30% na nossa corrente de exportação e importação, além de todos os investimentos privados que estão acontecendo no Porto de Santos. Em relação à aviação, a gente tem trabalhado muito para a estruturação da aviação brasileira. Para vocês terem uma ideia, é uma prioridade nossa desde o primeiro momento a gente poder fortalecer as concessões no Brasil. Nós recebemos, o governo com 3 problemas em relação às concessões. Um era em relação ao Galeão, outro em relação à Inframérica em Brasília, o outro Viracopos aqui em São Paulo. Ao lado do Tribunal de Contas da União, nós conseguimos, através da Consenso, viabilizar um entendimento para resolver o problema do Galeão, de Viracopos, e também vamos resolver da Inframérica, para que a gente possa dar previsibilidade a essas concessões e gerar segurança jurídica. Outro dado importante, eu quero cumprimentar meu amigo, presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Hoje nós tivemos uma notícia muito importante, presidente André, que a gente vinha trabalhando há quase 2 anos. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, ministro Renan, dos 100% da aviação nos Estados Unidos, 50% são com aviões da Boeing. Dos 100% da aviação na França, 48% são com aviões da Airbus. No Brasil, dos 100% da nossa aviação, apenas 12% são com aviões da Embraer. Então, nós criamos o FENAC, que é um programa que traz uma nova linha de crédito, a primeira linha de crédito para a aviação brasileira, e a partir daí, hoje, a Latam anunciou a compra de até 74 novos aviões, que vai fortalecer a aviação brasileira, criando novos destinos, novas rotas, ampliando a nossa rota com a América do Sul. Isso deve acontecer também com a Gol e com a Azul, que possivelmente agora em outubro deve estar saindo do chapter 11, está saindo da recuperação judicial. Então, nós estamos trabalhando muito para o fortalecimento da aviação, desde as concessões, a aviação, para avançar no turismo de negócio, no turismo de lazer, sobretudo com um olhar regionalizado, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade, é uma oportunidade de emprego que é gerada. Então, eu acho que esse é um setor que vai avançar muito, e eu vou inaugurar dentro do governo, já conversei isso com o ministro Rui Costa, é o papel da Infraero. Eu acho que a Infraero ela tem que ser melhor discutida para o futuro, efetivamente. Eu acho que ela pode ser muito mais um agente, fazedor de obras, do que gerir aeroportos, a exemplo do Santos Dumont. Eu acho que a gente pode, no futuro próximo, discutir a possibilidade de fazer uma grande concessão no aeroporto de Santos Dumont, para que a gente possa ter 100% dos grandes aeroportos brasileiros sendo geridos por concessionárias internacionais. Obrigado, ministro. E o timing foi excelente, né? Porque é uma campanha da Latam com a Embraer de já mais de 1 ano e meio, anunciado hoje de manhã, se encomenda da Latam Airlines para a Embraer, os modelos do E2, veio a calhar, né? Eu queria, dado que a gente está, né, num painel, não queria deixar de te ouvir, ministro Renan Filho, também sobre ferrovias, né? A gente sabe desse sucesso que tem sido a agenda em rodovias, todas as licitações, todas as repactuações, as otimizações, como são chamadas hoje. Agora a gente também parece estar avançando na agenda nas ferrovias, as audiências e as tomadas de informação para a conexão o eixo leste-oeste, FICO-FIOL,
parece estar evoluindo do ponto de vista regulatório, inclusive já com subsídios regulatórios do TCU e da NTT. Queria te perguntar como que está um pouco esse processo, como que anda um pouco essa agenda do lado das ferrovias também, para a gente... Ferrovias, o brasileiro sempre teve assim um saudosismo muito grande, né? A gente é um país engraçado em ferrovias. A gente construiu mais quilômetros de ferrovia no Império do que na República. Isso é uma coisa impensada. Talvez tenha sido a única coisa que a gente construiu mais no Império do que na República, tenha sido ferrovias. Mas assim, a pergunta é por quê? Dois motivos. Primeiro que no Império, ferrovia não precisava concorrer com automóvel. Então, isso já dava a ela um bom diferencial competitivo. E segundo, é que o Brasil ele é um país litorâneo. E fazer ferrovia apenas no litoral, você concorre também com a navegação e com a cabotagem. Isso dificulta mais. Só que de uns tempos para cá, esse país passou a produzir carga pesada no Brasil central. E também no sul do país, na parte mais central dos estados, não somente no litoral. Isso garantiu um avanço ferroviário. Nós aí concluímos a Norte-Sul, foi muito importante. A malha paulista e a malha da MRS, elas estão recebendo muitos investimentos com as otimizações das renovações antecipadas, né? A Rumo vai fazer aí muitos investimentos em São Paulo, a MRS também. Nós estamos construindo com a Vale a FICO, que é uma ligação do Brasil Central, do Mato Grosso com a Norte-Sul. Estamos construindo o corredor FIOL no sul da Bahia. Também é muito importante essa ferrovia, que no futuro vai virar a leste-oeste, para junto com a Norte-Sul a gente fazer no Brasil uma cruz ferroviária estruturante para ligar as outras ferrovias a elas. Além disso, estamos com obras avançadas na Transnordestina, tanto no Piauí quanto no Ceará. Hoje tem 5.000 trabalhadores lá nessa obra, uma das maiores obras lineares do Brasil. E agora, em outubro, vamos publicar o edital de licitação para o trecho de Pernambuco, Silvio, o ministro Silvio, que é pernambucano, que é também uma obra muito importante. E depois ligar a Transnordestina, a Norte-Sul também, para a gente promover no Brasil competição entre portos. No Brasil, um porto que tem acesso ferroviário, ele é quase que um porto premiado. Porque, por exemplo, assim, a Sul, que é um dos maiores portos do país, não tem acesso ferroviário. E isso dificulta muito para ele. Então, assim, a agenda ferroviária, ela também está em máxima histórica de investimentos. Nós vamos lançar aí editais no mercado no ano de 26, com o corredor FICO-FIOL. Estamos discutindo, como eu disse, o Ferroanel. Estamos discutindo o Anel Ferroviário do Sudeste, que é também uma obra muito importante do ponto de vista ferroviário, porque a ferrovia da MRS, eu falava que o minério corta São Paulo, e é muito ruim para a MRS, mas é ruim especialmente para o paulistano, que tem que conflitar diariamente com o trem por aqui. Ela chega ao Porto de Santos e vai até ali o Rio de Janeiro. Agora, lá em cima a gente tem a ferrovia de Vitória Minas, que chega no Espírito Santo, mas não tem uma conexão do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, que poderia conectar uma série de portos do norte do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo, além de conectar o Comperge no Rio de Janeiro, além de garantir competição entre os portos, porque o Porto de Santos, às vezes ele está muito cheio, Silvio, às vezes demora muito o navio ancorado lá fora, esperando a sua hora de receber a carga. Se a gente tivesse vários portos aqui, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em competição, com uma ferrovia eficiente, a gente teria muito mais possibilidades para a iniciativa privada, tanto para exportar quanto para importar insumos. E isso certamente vai ajudar a economia brasileira. Só para colocar 2 dados para dar um pouco de curiosidade a essa participação, às vezes a gente discute a infraestrutura, o crescimento dos portos, de ferrovia, de rodovias no Brasil. Vamos falar só de soja, um dos principais produtos da nossa balança comercial. O Brasil, só o que cresceu em soja, cresceu da produção de um ano para o outro. Se fosse um país, o crescimento seria o 4º maior produtor do mundo.
De um ano para o outro, Mansueto, só o crescimento. O Mato Grosso, se fosse um país sozinho, seria o segundo maior produtor do mundo, só atrás dos Estados Unidos e do Brasil, né? Mas se ele fosse um país, ele seria o segundo. Então, esse tipo de coisa mostra a dificuldade e o desafio da nossa infraestrutura, que é pressionada ano a ano. O setor portuário brasileiro, ele está há 25 anos, entre os 5 que mais crescem no mundo, há 25, ininterruptamente. Só que nesses últimos anos, com o recorde de investimento citado aqui pelo ministro Silvio Costa Filho, a gente está fazendo o maior volume de investimento da nossa história, trazendo o investimento privado para um setor tão importante para o país. O que aconteceu em portos e aeroportos, num passado recente, que é intensificado agora, está acontecendo nesse momento em rodovias e em ferrovias. Então, nós vamos ter, no setor de transporte de maneira geral, além do setor de energia e do setor de saneamento, 4 áreas muito capazes de recepcionar investimento internacional e de entregar ao mundo projetos rentáveis como eles não têm. Por exemplo, a carteira dos fundos soberanos, ela é remunerada a 2,5% ao ano, quando consegue. A gente entrega produto com o WACC de 9%, de 10%, de 11%. Isso posiciona a nossa carteira de projetos de infraestrutura como a melhor carteira do mundo, sem dúvida. E aí eu concluo para dizer o seguinte: por que a gente tem projetos tão rentáveis em comparação com o mundo? Porque a nossa economia está em transformação. Se a gente pegar o centro de gravidade de produção do agro há 30, 40 anos atrás, ele era ali, entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, uma parte aqui de São Paulo também. E hoje o centro gravitacional é no Mato Grosso, e está se deslocando, e obviamente a gente precisa também deslocar a própria infraestrutura. E esse ponto novo de produção, ele obviamente tem uma rentabilidade inicial muito maior do que o mundo mais maduro. Isso coloca a nossa carteira com vantagens muito claras. Então eu queria convidar aqui a todo mundo, finalizar aqui a minha participação, para a gente ouvir novamente o ministro Silvio, a conhecer a carteira da infraestrutura nacional. Eu sei que a maior parte já conhece, mas a carteira da infraestrutura nacional nos setores de energia, de rodovias, de ferrovias, de saneamento, é sem dúvida uma das mais atrativas do mundo inteiro. Obrigado, ministro Renan. Talvez, puxando aqui para o ministro Silvio, né, por algumas vezes a gente citou o case Santos, acho que esse talvez seja o mais emblemático, né? Para quem acompanha infraestrutura portuária, deve discutir o STS-10 já faz malemar uns 10 anos, né? E finalmente estamos chegando, talvez na fase final, agora, né, chamado TECOM 10, né, Santos 10. Eu queria ouvir um pouco sobre esse desafio de priorizar esse investimento tão importante para a dinâmica de container, né, no Porto de Santos, e que diz, claro, muito sobre a competitividade da importação e exportação, não de commodities ou de outros tipos de cargas, no maior hub portuário do Brasil, que é o Porto de Santos, né? Então, ministro, queria ouvir um pouquinho sobre o TECOM 10. Olha, primeiro estava faltando coragem política de enfrentar essa pauta. Nós tomamos a decisão de fazer esse leilão. Esse leilão ele é muito importante porque vai dobrar a capacidade de operação de contêineres no Porto de Santos, e a gente espera, nós estamos aguardando agora o Tribunal de Contas da União. Eu defendo a democratização desde que não haja a concentração de mercado prejudicando as operações do Porto. Então, a nossa expectativa é que nós façamos esse leilão, possivelmente entre o dia 15 a 18 de dezembro, lá na B3, que vai ser fundamental para o desenvolvimento do Porto de Santos. Segundo, era importante que vocês do mercado pudessem também observar. Eu estou à disposição da gente poder apresentar aqui a carteira de leilões que nós teremos para os próximos 2 anos, um olhar atento para esses leilões na área de fertilizantes. Com o crescimento do agronegócio brasileiro, tem muitas boas oportunidades de operações de fertilizantes que nós vamos fazer. Segundo, também é uma agenda a ser perseguida no Brasil na área de hidrovias. O Brasil nunca fez
uma concessão de hidrovia no Brasil. Isso, para mim, é uma bela pauta que nós temos a perseguir nos próximos anos. Esse ano, André, vamos fazer a hidrovia do Paraguai, que vai ajudar em toda a operação de minério com a América do Sul. Depois nós vamos fazer a hidrovia do Tocantins, nós vamos fazer a hidrovia do São Francisco, vamos fazer a hidrovia do Matopiba para pegar toda aquela região para ajudar no desenvolvimento do agro. Por quê? Porque além de dialogar com a indústria verde e com a transição energética, a agenda hidroviária ela é fundamental. A gente vai, através das hidrovias, fazer ramais logísticos no Brasil. Rodovia, ferrovia, hidrovia, isso vai reduzir em quase 40% o custo das operações no Brasil, na hora que o transporte vai pela agenda hidroviária. Isso significa ampliar cada vez mais a competitividade do Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma bela oportunidade também de investimentos na área hidroviária brasileira. Eu estou muito confiante com o momento que a gente está vivendo. A gente tem essa bela oportunidade de concessões e leilões na área do setor portuário. Nós estamos avançando bem na área da aviação. Anunciamos recentemente investimentos no aeroporto de Congonhas, 2 bilhões de investimentos da ENA, que vai acelerar a carteira de investimentos. Resolvemos, ao lado do TCU, a situação de Viracopos. Guarulhos vai fazer investimentos de mais de 1,5 bilhão. E recentemente nós anunciamos, Mansueto, o programa Investe Mais Aeroportos. Que programa é esse? Esse programa dialoga com o Parque Aeroportuário Brasileiro, onde a gente tem cada aeroporto hoje, ele não é apenas um hub de origem e destino para você pegar a sua passagem. Hoje não. Hoje eles se transformaram em hubs de desenvolvimento nos estados e nas cidades. Então, além do aeroporto, a gente está fazendo agora no parque aeroportuário, nós estamos através do Investe Mais Aeroportos, que ampliamos através da portaria 93 o prazo para quem quer investir nos aeroportos, para investir em shoppings, investir em escolas, investir em hotéis, investir em terminais de cargas, porque a gente está tendo um grande crescimento nas exportações, também importações no volume aeroportuário do Brasil. Então, esse programa Investe Mais Aeroportos, eu acho que cabe depois vocês fazerem uma reflexão e conhecerem mais esse programa, que eu acho que pode ter aí uma bela oportunidade de investimentos. E dizer que o primeiro jornal que leio diariamente é o Valor Econômico. 00:30 eu já estava lendo a capa do Valor, e Esteves e Ometo aí investindo aí mais de 10 bi na COSAM. Muito feliz aí, Ometo. Parabéns aí, André, por isso. Isso é muito importante para o Brasil, e que você possa analisar de fato essa carteira. Nós viemos mesmo aqui, eu e o Renan, falamos com o presidente Lula, foi apresentar essa carteira de investimentos aqui para o BTG Pactual, que não é apenas um ativo do Brasil, mas vocês hoje são um ativo do mundo, e o povo brasileiro deve muito a vocês, e vamos juntos sonhar com um Brasil mais justo, mais solidário, mais humano, um Estado mais inteligente e de mais oportunidades para o povo brasileiro. Parabéns a vocês. Senhores, a gente já atingiu o limite do horário. Eu queria de novo agradecer a presença dos dois ministros, ministro Renan Filho e ministro Silvio Costa. A todos, obrigado pela atenção. A gente segue com a nossa agenda do Macro Day. A todos, um ótimo evento. Obrigado.